Bem-vindo à lição 2 deste pacote de iniciação. Na última lição falamos sobre discipulado, que somos discípulos de Jesus e discípulos como um aprendiz. Estamos falando que precisamos aprender a viver essa vida incrível. A vida que lemos no livro de Atos. A vida poderosa, a vida cristã normal, numa vida com Jesus. E essa é a nossa vida santa. Essa é uma vida onde aprendemos a ser guiados pelo Espírito Santo. É uma vida onde aprendemos a pregar o Evangelho. Onde aprendemos a curar os doentes e expulsar demônios. Nesta próxima lição, vamos falar sobre o que significa nascer de novo. Porque você não pode viver esta vida sobre a qual falei se não nascer de novo. Quero começar citando um dos versículos mais famosos da Bíblia. 1 Coríntios 15, versículo 3. Nós lemos que o Paulo está dizendo isso. Pois eu vos transmito como de primeira importância o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados conforme as Escrituras. Que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. E mais tarde lemos em 2 Coríntios 5 que ele diz isso. Por nosso bem ele que é Deus, faça com que ele que é Jesus seja feito pecado, aquele que não conhecia pecado. Para que nele nós, isto é, você e eu, possamos nos tornar a justiça de Deus. Esta é a fundação, esta é a cruz. Este é o centro do cristianismo, que Jesus morreu na cruz. Para você e eu, e que nós, você e eu nele, podemos ter uma nova vida. Que nós, nele, podemos experimentar liberdade. Liberdade dos nossos pecados. Nele podemos receber a justiça que vem de Deus. Isto é o mais importante, este é o centro, é por isso que estamos aqui. E não é suficiente. Morto você. Ouvir sobre isso não é suficiente, que você leia sobre isso, não é suficiente que você sonhe sobre isso. Você e eu precisamos vivenciar isso. Precisamos vivenciar isso. O novo nascimento. Precisamos experimentar essa justiça que vem de Deus. O Evangelho de Jesus é a boa notícia, mas é apenas transformador para aqueles que acreditam e os que a vivenciam. E só muda a vida daqueles que experimentam o novo nascimento, daqueles que nascem de novo. Jesus está dizendo, na verdade, eu vos digo, a menos que alguém nasça de novo, ou nasça do alto, ele não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Quando ele disse isso, quando falou sobre nascer de novo, ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, ele estava dizendo isso em João 3 para um cara chamado Nicodemos. Nicodemos, ele estava um professor em Israel. Ele não era apenas um professor, ele era... O professor, ele era um homem muito inteligente. Ele era um padre, ele conhecia a palavra. Ele conhecia a palavra como ninguém mais entendia a palavra. Ele entendia, mas ele não entendia isso. Ele não compreendia que o espírito do nascimento Jesus vinha com. Então Nicodemos, ele fez uma pergunta a Jesus. Em João 3, versículo 4, Nicodemos disse a Jesus: como um homem pode nascer quando é velho? Ele não pode entrar no útero da mãe uma segunda vez e nascer. Nicodemos não entendeu, ele não entendeu que Jesus não estava falando sobre nascer de novo na carne como um novo nascimento físico. Mas Jesus falava sobre uma diferença. Nascer de novo, um nascimento diferente, um espiritual. E ele
continua dizendo verdadeiramente, verdadeiramente, eu digo a você, a menos que alguém nasça ou nasça espiritualmente, sem água e espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, de acordo Para as palavras de Jesus, para entrarmos no reino de Deus, precisamos nascer de novo com um nascimento espiritual. Um nascimento que acontece da água e do Espírito. E por isso quero dizer a você, não é suficiente. Não é suficiente que você tenha fé em Deus. Demônios acreditam em Deus. E há pessoas que acreditam em Deus, mas só ter fé em Deus não vai salvar você, não é suficiente. Que você entre em uma igreja. Não basta que você pense que é uma boa pessoa. Não basta ter crescido em uma família cristã. Tudo isso não é suficiente, você precisa nascer de novo. Precisa nascer do alto. Da água e do Espírito, como Jesus está dizendo. E aqui a vida incrível está começando. É aqui que tudo começa. Isso é o que transforma tudo. E antes de irmos ver o que a Bíblia diz mais sobre renascer, Queremos olhar para a Bíblia e eu gostaria de perguntar a vocês, como cristãos, gostaria de perguntar, onde na Bíblia vemos que a igreja primitiva pregava o Evangelho? Onde na Bíblia vemos como as pessoas respondeu ao Evangelho? E como eles nasceram de novo da mesma maneira que você e eu hoje precisamos nascer de novo? Onde encontramos isso na Bíblia? Nós encontramos isso nos 39 livros do Antigo Testamento. A resposta é não. Por que não encontramos isso no Antigo Testamento? Como as pessoas renasciam? Por quê? Porque o Antigo Testamento foi todo antes da cruz. Não vemos isso. Não vemos o novo nascimento do qual Jesus fala no Antigo Testamento. onde então encontramos isso? Encontramos isso nos 4 evangelhos em Mateus, Marcos, Lucas e João. Muitas pessoas aqui vão dizer sim, isso faz sentido porque os evangelhos significam o evangelho, mas a resposta é não. Você também não encontra tudo isso No Evangelho. Você não encontra como as pessoas estão renascendo como você e eu precisamos. Experiência hoje no Evangelho, porque o 4º Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, também está antes. A cruz. O 4º Evangelho foi o período entre o Antigo e o Novo Testamento. O que vemos nos 4 evangelhos? Vemos coisas. Vemos que Jesus pregava. E Jesus estava pregando. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então Jesus pregava que o tempo estava próximo. E as pessoas precisam se arrepender e acreditar no Evangelho. Lemos isso em Marcos 1:15. Mas Jesus não disse: arrependa-se, seja batizado e você receberá o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque ele não podia fazer isso naquela época. Porque naquela época, Jesus caminhava aqui na terra. Não havia batismo em nome de Jesus. Para Cristo, não houve batismo. Com o Espírito Santo. Por quê? Porque foi tudo antes da cruz. Jesus ainda não morreu na cruz. Ele ainda não foi enterrado. Ele ainda não ressuscitou. Ele ainda não subiu ao céu e enviou seu Espírito Santo. Então foi por isso que ele pregou: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Ele não fez o que nós. Leia mais tarde após a cruz. Então ninguém nos 4 evangelhos foi batizado em nome de Jesus Cristo. Ninguém nos 4 evangelhos recebeu o dom do Espírito Santo e falou em línguas, como lemos após a crucificação.
Então não use o ladrão na cruz como um exemplo. Já ouvi muitas pessoas dizerem, o batismo não é importante, porque o ladrão na cruz. O ladrão na cruz não foi batizado e isso está correto. O ladrão na cruz não foi batizado. A mulher no poço não foi batizada, não. Ninguém antes da cruz foi batizado em nome de Jesus Cristo, mas Depois da cruz tudo parecia tão diferente. Depois da cruz vimos tudo se unir. Então, quando Jesus caminhou aqui na terra, ele só podia dizer arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E então ele podia ensinar sobre isso. Que nós, além do arrependimento, precisamos nascer de novo. Da água e do Espírito. Então, ele podia ensinar sobre isso, ele podia falar sobre isso, mas não podíamos ver isso se juntar completamente. Nós pudemos ver isso pela primeira vez depois da cruz e vemos isso no livro de Atos. Então, vemos isso no livro de Atos, não nas 24 letras. Por quê? Porque as 24 letras que temos na Bíblia, você tem que entender que essas 24 letras já estão escritas. Fiéis. Então as 24 letras começam com para a igreja ali, para a igreja ali, para a igreja ali, para os fiéis ali, aquelas pessoas. Eles escreveram a carta para já tinham nascido de novo, já se arrependeram, já foram batizados na água, já receberam o Espírito Santo. Então, o livro de Atos, entre os evangelhos e as cartas, é de fato o único livro em toda a Bíblia onde vemos a luz. como as pessoas, Como você e eu ficamos loucos. novamente, onde vemos como os primeiros discípulos foram pregados no Evangelho e como eles responderam ao Evangelho e como se arrependeram. Nasça de novo da água e do Espírito. O livro de Atos é onde vemos isso. E é tão incrível. E a primeira vez que vemos isso tão claramente, após a cruz, após o Espírito Santo descer aqui, É Atos 2:37. em Atos 2, lemos que os discípulos foram completamente preenchidos pelo Espírito Santo e se levantaram, e um grande grupo de pessoas se dispersou. E as pessoas se reuniram e ouviram algumas das coisas que estavam pregando. E lemos aqui em Atos 2:37. Agora, quando eles ouviram isso, ficaram profundamente tocados e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Então, aqui vemos o início. Apóstolos, discípulos após a cruz. Depois que o Espírito Santo foi derramado na terra, Levantou-se pela primeira vez e pregou sobre o reino de Deus. E pregavam de uma forma que tocava o coração. E aqueles que ouviam... Quem ouviu o que Pedro e os demais estavam dizendo, eles são... pergunte o que deverá ser. O que fazemos? E essa é uma pergunta muito boa. Essa é uma pergunta muito importante. Quando as pessoas perguntam o que devemos fazer para ser salvos, o que devemos fazer para nascer de novo, que resposta damos? Em Atos 2:38 podemos ver a resposta que Pedro deu àquelas pessoas. E essa é a resposta que vemos repetidamente. Livro de Atos. E o que a Bíblia diz? Então Pedro disse a eles: arrependam-se. E sejam batizados todos vocês em nome de Jesus Cristo, Pelo perdão dos seus pecados. E você receberá o dom do Espírito Santo. Este é o crucifixo. Jesus morreu na cruz. Ele foi sepultado e ressuscitou. Agora nós, você e eu precisamos pegar nossa cruz e seguir seu exemplo. Agora você e eu precisamos morrer. como Jesus morreu. Precisamos morrer pelos nossos pecados, morrer para nós mesmos. E então, como Jesus foi sepultado, precisamos ser sepultados pela vida inteira. Precisamos enterrar a velha vida. E é isso que acontece quando somos batizados em Cristo. E como Jesus ressuscitou, precisamos nos levantar. A nova vida, no poder do Espírito Santo. E é realmente incrível. É realmente lindo quando uma pessoa renasce. Quando uma pessoa vê seus pecados, Afastar-se dos seus pecados, morrer para si mesmos e então enterrar a velha vida no batismo e depois levantar-se novamente e receber o Espírito Santo. e é tão lindo, é tão incrível, e espero que também fique claro para você conforme seguimos. E Lucas lamentou isso.
Então vamos olhar alguns outros exemplos no livro de Atos, onde podemos ver um pouco mais de pessoas que se arrependem e se batizam, recebem o Espírito Santo. E Paulo, ele estava viajando, e uma vez ele chegou a Éfeso, e lemos isso em Atos 19, onde ele encontrou alguns fiéis. E lá no versículo 2 ele perguntou àqueles fiéis: vocês receberam o Espírito Santo quando acreditaram? Esta é uma questão muito importante. E é realmente uma pergunta que precisamos fazer às pessoas hoje, quando encontramos pessoas que acreditam em Deus, que são cristãs, frequentam a igreja. Precisamos perguntar a elas: Ei, você recebeu o Espírito Santo quando acreditou? É possível ter fé em Deus sem... recebi o Espírito Santo. E quero fazer a mesma pergunta a você que está me olhando agora. Você recebeu o Espírito Santo quando acreditou? Em Atos 19 eles responderam: não, nós nem sequer ouvimos falar que existe um Espírito Santo. Foi a mesma resposta que eu teria dado muitos anos atrás. Eu era um cristão ou... Eu pensei que era um cristão. Por quê? Porque eu fui na igreja luterana, fui batizado quando bebê, fui confirmado. Eu tinha fé em Deus, mas não tinha ouvido falar do Espírito Santo. Ou melhor, ouvi algo sobre o Espírito Santo. Mas eu não o recebi. Eu ainda não havia nascido de novo. Eu precisava entender o evangelho completo. Como as pessoas aqui em Éfeso. Quando Paulo soube que eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo, ele tirou um tempo para se sentar com eles. E então explicou o evangelho. Como eu quero explicar o evangelho para você hoje? E mais tarde lemos que ao ouvirem isso, quando ouviram o evangelho, estavam lá, imediatamente batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo... Eles colocou a mão sobre eles, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles falaram em línguas e profetizaram. Atos 19, 5 a 6. Aleluia! Isso é o mesmo hoje. Isso é exatamente o mesmo hoje. O que acabamos de ler em Atos 19 é o que estamos vendo. Por todo o mundo hoje, encontramos pessoas que têm fé em Deus, que acreditam em Deus, mas quando perguntamos: você recebeu o Espírito Santo? Eles disseram: Não, eu não vi. E então dedicamos um tempo para compartilhar o evangelho com eles. E então, depois que ouviram o evangelho, vemos como eles se arrependem. E se batizem, como podem ver em nossos vídeos. E então impomos as mãos sobre eles e então recebem o Espírito Santo. E é tão poderoso, é tão bonito. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Espírito Santo é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Você pode nascer de novo hoje. Você pode se batizar em Cristo hoje. Você pode receber o Espírito Santo hoje, como eu. Como lemos em Atos 2. Como lemos em Atos 19. Como lemos em todo o livro de Atos no Novo Testamento. E é realmente incrível. Outro lugar na Bíblia que queremos ver é Atos 10. Desta vez, lemos sobre como Pedro foi até um homem chamado Cornélio e entrou em sua casa. E lá lemos que Pedro, ele estava na casa. E enquanto Pedro falava na casa com Cornélio e sua família, o Espírito Santo desce sobre todos eles. Por quê? Porque ele os ouviu falar em línguas. Porque os ouviram falar em línguas e louvar a Deus. Então é tão lindo. E então continuamos lendo. Alguém pode proibir que sejam batizados na água? Agora eles receberam o Espírito Santo, assim como nós. E ele ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Atos 10, 47. Eu amo isso. Porque eu amo porque isso não é só algo que lemos que aconteceu naquela época. Isso é o que está acontecendo hoje. Estamos vendo isso. Dia após dia, Eu gosto, nós vemos isso em tantos lugares. Isso é o que vemos. Às vezes as pessoas recebem o Espírito Santo antes e depois são batizadas. Outras vezes são batizadas primeiro e depois recebem o Espírito Santo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, como eu disse, às vezes as pessoas se arrependem, são batizadas e recebem o Espírito Santo. Outras vezes as pessoas se arrependem, recebem o Espírito Santo e depois são batizadas. O que é importante é que você experimente todos os três.
que você tenha vivenciado um verdadeiro arrependimento. Após o arrependimento, batismo nas águas e no Espírito Santo. O problema hoje é a religião. Crescemos na religião, crescemos na tradição. Como eu disse, eu mesmo cresci na igreja luterana. Não era porque eu frequentava muito a igreja luterana, mas porque eu vivia na Dinamarca. Foi com isso que fui apresentado. E me disseram pelo padre na igreja luterana Que todos nós tínhamos o Espírito Santo. Por quê? Porque fomos todos batizados quando bebês. Mas isso era uma mentira. É mentira. É mentira. Era eu e minha família que nos contaram. O que nos ensinaram na infância, no que nos disseram não era o evangelho completo. O que nos disseram estava errado. E eu vivi numa mentira por anos, mas eu digo a você, eu garanto. Quando entendi o evangelho completo, quando me arrependi, fui batizado e recebi o Espírito Santo, minha vida foi mudado para sempre. Fui batizado nas águas e experimentei a liberdade. Senti a liberdade quando o Espírito Santo veio sobre mim. Eu experimento liberdade do meu pecado. Mas você sabe do quê? Levou-me 6 anos para conseguir tudo isso. Desde que realmente me tornei uma pessoa de fé, arrependimento e batismo nas águas e no Espírito Santo, levei 6 anos. Por quê? Porque não havia ninguém lá para realmente me explicar e me ajudar a entender o que era. Então eu me converti, me arrependi e muito tempo depois fui batizado. E então levou 6 anos. Não precisa levar tanto tempo assim. Paulo, ele fala sobre o Evangelho. Ele diz isso em Romanos 1,16. Pois eu não me envergonho do Evangelho, pois isso é o poder do Espírito Santo para a salvação de todos que acreditam. Primeiro para os judeus e depois para os gentios. Sim, o evangelho que estamos pregando aqui É o poder para todos. Quem acredita no poder de transformar uma pessoa por dentro e por fora. Como transformou muitas pessoas nos tempos na Bíblia ao longo dos séculos e hoje também pode transformar sua vida. Então vamos olhar novamente. Existem 3 coisas. Pedro falou sobre isso. 3 coisas que vemos no livro de Atos que acompanham ter fé em Jesus. E o que é? Isso é arrependimento. Você precisa acreditar, mas também precisa se arrepender. Você precisa se arrepender de seus pecados. E então você precisa ser batizado em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados. E número 3, receber o dom do Espírito Santo, ou ser batizado com o Espírito Santo. Então nós nos arrependemos dos nossos pecados diante de Deus. Depois, somos batizados em Jesus Cristo e recebemos o Espírito Santo. Assim é como deve ser. Vamos ler um trecho mais longo na Bíblia, onde podemos ver uma imagem do que é o arrependimento. Porque o arrependimento é mais do que de não acreditar para acreditar, né? O arrependimento está relacionado com Pecado. Está relacionado com se afastar do pecado. Está relacionado com sentir arrependimento no coração, se afastar e mudar de vida. Ponha fim a tudo o que pertence à sua terra. Natureza terrestre e moralidade sexual. Impureza, luxúria, desejo maligno e ganância, que é a idolatria. Por causa disso, a ira de Deus está chegando. Você costumava andar por esses caminhos na vida que antes vivia, mas agora deve deixá-los de lado. Dentro, tudo fora, raiva, vermelho. Ira, maldade, difamação, sede ardente em seus lábios. Não mintam uns aos outros, já que se despiram do todo ser. Com a sua prática e adote o novo eu, que está sendo renovada em conhecimento à imagem do seu Criador. Isso é incrível! O que lemos aqui realmente descreve o que é o arrependimento. Arrependimento tem a ver com enterrar a vida antiga. Desprender-se da vida antiga e adotar a nova vida. Arrependimento anda junto com o batismo. E aqui vemos o que? O que é? Nós vemos o pecado. E então decidimos nos afastar dos nossos pecados. Vemos coisas que fizemos
Isso não agrada a Deus. Temos vivido nossa própria vida, vemos o pecado em nossa vida e então dizemos: não quero mais esta vida antiga. Quero me afastar dessa vida antiga, quero mudar meu coração, quero entregá-lo a Deus e quero me afastar, quero dar tudo a Deus. O arrependimento está relacionado a mudar seu coração em relação ao pecado. Está ligado a odiar o pecado, assim como Deus odeia o pecado. Quando nos arrependemos e nos afastamos dos nossos pecados, Deus vai chegar e fazer algo lindo. Deus vai chegar e tirar esse coração de pedra e nos dar um novo coração. Ele vai escrever a lei em nossos corações. Lembro-me de quando acreditei e me arrependi. Eu me lembro como isso mudou tudo dentro de mim. Minha consciência se torna nova. Houve coisas que fiz anteriormente, eu amo fazer isso, porque eu estava acostumado a fazer isso. Eu estava fazendo isso de novo e de novo e de novo e de novo. Eu não sentia na minha consciência que era errado naquela época, porque eu estava tão acostumado a fazer isso. Mas quando vi o pecado, quando me afastei do pecado e obtive uma nova consciência, Eu não pude fazer o que fiz antes. Eu não pude continuar vivendo no pecado como antes. Por quê? Isso tinha a ver com a minha própria vida. isso tinha a ver com antes de Deus. Agora eu tenho um novo coração. Eu queria agradar a Deus com minha vida. Queria viver uma vida nova. 1 João 3 está dizendo isso. Você sabe que Ele, Isto é, Jesus apareceu para tirar nossos pecados, e nele, Jesus, não há pecado. Ninguém que permanece nele continua pecando. Ninguém que continua pecando o viu ou ouviu falar dele. Conheça-o. Então essa é uma palavra muito radical que lemos aqui de João. Quando permanecemos nele, quando o conhecemos, quando estamos nele, não continuamos pecando. Não podemos, por quê? Porque recebemos um novo coração. E então ele continua aqui no próximo verso: pequenos filhos, não deixem ninguém enganá-los. Quem pratica a justiça é justo, como ele é justo. Quem faz prática do pecado é do diabo. Pois o diabo vem pecando desde o início. Essa é a razão pela qual o Filho de Deus aparece, para destruir a obra do diabo. Ninguém nascido de Deus pratica o pecado, pois a semente de Deus permanece nele. E ele não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Então é tão bonito o que lemos aqui. O que acabamos de ler não está apenas na Bíblia. Estar lá é real, como tudo mais é a verdade. E podemos experimentar isso. Não basta ouvir falar, ler a respeito. É preciso vivenciar. Você precisa vivenciar isso. Este novo coração, a semente de Deus dentro de você, para que você não possa continuar pecando como antes. É um texto muito radical que lemos aqui, e quero dizer, no início, claro, você vai errar, você vai cair. Porque você precisa aprender a andar nesta nova vida. Há uma diferença entre aprender a andar nesta vida e cair. E depois continuar deliberadamente no pecado. Todo aquele que é verdadeiramente renascido não pode continuar vivendo em pecado deliberado. Como um recém-nascido na fé, no começo você pode cair, mas depois se levanta novamente. E então você faz o que João 1.9 está dizendo: Que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso também é verdade. O que lemos aqui? Quando você recebe a semente de Deus dentro de você, não pode continuar pecando, não pode ter um estilo de vida pecaminoso. Mas no início, especialmente no início, você cai e precisa aprender a viver essa nova vida. Mas então você confessa seus pecados. E ele é fiel e justo para te perdoar. Alguns de vocês, quando eu falo sobre esse novo coração, sabem do que estou falando, já experimentaram essa nova consciência. Onde você não pode continuar pecando como antes. Você sabe do que estou falando quando falo da semente dentro de você. Se você está me ouvindo agora e não sabe do que estou falando, ainda não experimentou isso, você está perdido. Você está perdido agora se não se arrepender.
Porque você não se arrependeu verdadeiramente. Porque se você realmente se arrepender e colocar sua fé em Deus, vai viver o que acabei de ler. Você precisa ser batizado. Você deve se batizar. E queremos olhar um pouco do que é o batismo. Se olharmos para a palavra batizar, que é baptizo, isso significa mergulhar ou imergir. O batismo está acontecendo sob a água. É sempre sob a água. É onde você mergulha ou se imerge. E não como se tornou em muitos lugares. Uma borrifada de água. Quero contar uma pequena história sobre o batismo. Quando se fala em batismo, como aspersão de água. Jesus e seus primeiros discípulos, eles batizavam por imersão total. Mas no ano 253 depois de Cristo. Em alguns casos, o fortalecimento foi permitido por um bispo local. 753 depois de Cristo, vimos a primeira aprovação oficial de batismo por aspersão, mas foi só em alguns casos, quando era necessário, quando as pessoas estavam deitadas na cama e estavam doentes. E as pessoas estavam doentes. E você tinha que se apressar e outras coisas. No ano de 1311, Conselho de Ravenna, disseram que essa fonte de água com batismo era a maneira oficial de batizar. Mas eu quero dizer para vocês aí fora, só porque um bispo ou conselheiro diga que está tudo bem, não significa que está tudo bem. Precisamos nos basear na Bíblia e não na tradição. E há tantas tradições que entraram nas igrejas. A ideia toda de batizar bebês é loucura. Quero te mostrar uma foto minha. Aqui você me vê. Não sou fofo, essa sou eu quando fui batizada como um bebê na igreja luterana. E como você vê, eles me colocaram em um belo vestido branco. Se alguém me colocasse num vestido branco hoje, eu diria, não faça isso. Mas naquela época eu não disse nada. Por quê? Eles não me perguntaram. Eu era um bebê. Eu não me importava. Mesmo que me levassem nu à igreja e me batizassem nu, eu não reclamaria. Por quê? Eu não estava ciente do pecado. Eu era um bebê. Eu não estava ciente de nada. Como Adão e Eva antes do pecado vir e abrir seus olhos. Eles andavam nus e não se importavam. Eles não viam sua vergonha. Eles não viam sua nudez quando andavam por aí. Mas quando pegaram a fruta, eles abriram os olhos e viram sua nudez, viram sua vergonha e precisavam se cobrir. Da mesma forma, batizar bebês é loucura. Porque os bebês não têm consciência do pecado. É só quando você envelhece, cresce e fica mais velho. 9, 10, 11, 12 anos. Mas, de repente você percebe que está nu e quer se cobrir. Então, a ideia toda de que a igreja primitiva, vamos dizer que a igreja primitiva não batizava bebês. Isso foi algo que surgiu mais tarde. Você não encontra batismo de bebês na Bíblia. Isso foi algo que veio centenas de anos depois. Então, Pedro, ele não batizou seus bebês. Seus netos não foram batizados. Seus bisnetos não puderam ser batizados. Trinetos não puderam ser batizados. Tetranetos não foi batizado. E então, Sony, 500 anos depois, alguém teve essa ideia. Ei, vamos batizar bebês. Isso deveria ser normal. Isso é tradição. E há tanta tradição, mas tradição não pode salvar. Jesus pode salvar. Então, o que é o batismo? O batismo é apenas um símbolo? Não. Há também uma tradição que diz que o batismo é um símbolo. O batismo não é um símbolo. Jesus disse isso em Marcos 16:16. Quem crê e é batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Então Jesus disse que quem acredita e é batizado será salvo. O que eles disseram no livro de Atos, se você for ao livro de Atos,
Nós lemos isso em Atos 2:38. Pedro, quando ele estava pregando o evangelho, perguntaram: o que devemos fazer? Pedro disse: arrependam-se, como vimos. Então ele disse: seja batizado para o perdão dos seus pecados. Quando Ananias batizou Paulo em Atos 2:16, ele disse a Paulo: levanta-te e seja batizado e lave os seus pecados. Então, aqui em Atos, vemos que em um lugar eles dizem que é o perdão. Em outro lugar dizem que era um caminho para os pecados. Isso parece um símbolo? Para mim não parece um símbolo. Como podemos ler o que a Bíblia diz sobre o batismo e depois dizer: isso é apenas um símbolo? Eu não entendo. Vamos seguir em frente agora e ver o que as letras na Bíblia dizem sobre o batismo. Se começarmos com Romanos 6, lemos aqui que no batismo você morre com Cristo, você ressuscita com Cristo. Gálatas 3 diz que no batismo nós colocamos em Cristo. Colossenses 2 diz que no batismo somos circuncidados. É uma circuncisão de Cristo. Tito 3 diz que é uma lavagem de regeneração. 1 Pedro 2 diz que o batismo é o batismo que agora nos salva. Isso parece um símbolo? Não. Como as pessoas podem? Leia isso. Leia o que a Bíblia diz e conclua que o batismo não é importante, que o batismo é apenas um símbolo. A única razão é que eles se baseiam na tradição humana, em vez de o que a palavra está dizendo. Isto é o que a palavra diz. Então, eles foram muito radicais quando se trata de batismo. Mas também vemos isso na maneira como fizeram. Não só no que acreditavam, mas no que fizeram na Bíblia. Porque quando as pessoas eram batizadas ao virem a fé na Bíblia, eles foram batizados no primeiro domingo após 3 aceitar a fonte. Ou eles foram batizados depois de algum ensinamento na igreja, algumas semanas depois. Ou seja, que eles foram batizados após 3, muitos anos, quando as pessoas achavam que estavam de alguma forma prontos para isso. Não. Na Bíblia, eles eram batizados imediatamente. Em Atos 2, 3.000 foram batizados em um dia. Atos 10, como lemos anteriormente, com Cornélio e sua família, eles foram batizados imediatamente. Atos 16, com a prisão e sua casa. Eles foram batizados até mesmo no meio da noite. Vamos lá, no meio da noite. Por quê? Porque o batismo era o início, era um novo começo. Era onde você deixava para trás o velho eu, junto com aquela fé e arrependimento. Isso é no começo. Precisamos fazer do jeito de Deus. Precisamos nos arrepender do nosso jeito de fazer as coisas e obedecer a Bíblia. Precisamos fazer como Jesus está dizendo. Ele é realmente são. Quem crê e é batizado será salvo. Ele está dizendo, se você quer nascer de novo, precisa nascer da água. Isso é o batismo e o Espírito. Espírito, isso é o batismo. O batismo com o Espírito Santo. O que acontece no batismo nas águas? No batismo lemos palavras como vestir-se de Cristo, morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo. Lemos lavem seus pecados. Lemos pela redenção dos seus pecados. No batismo, o que acontece é que experimentamos a liberdade dos nossos pecados. Enterramos a velha vida que estava sob o pecado. Enterramos a velha vida para que possamos seguir em frente e viver uma nova vida. Uma imagem muito boa. É Moisés e os israelitas. Lembre-se, na igreja primitiva, quando pregavam o evangelho, eles não tinham o Testamento da maneira como temos, então eles pregavam a partir do Antigo Testamento. Eram todas sombras e imagens do Novo Testamento, o novo tempo em que vivemos. No Antigo Testamento podemos ler como os israelitas eram escravizados. Escravo no Egito, sob o faraó. Então havia um escravo no Egito. E então um dia Moisés veio a uma imagem de Cristo e disse, deixem meu povo partir. Mas o faraó não queria deixar o povo partir. Então eles estavam lutando uns contra os outros, mas então, no final, Deus fez algo incrível. Ele os salvou pelo sangue deles. Porque a morte passava pelas cidades. E aquelas casas
que não tinham o bloco da terra sobre a porta, eles perderão o primogênito. Isso é novamente uma imagem de Cristo, o sangue e o primogênito. E lá, pelo sangue dos cordeiros, sobre as portas, a morte passou ao largo e o primogênito naquela família não morreu. E lá o faraó disse, ok, agora vocês podem ir. E foram salvos do Egito. Então, agora, os israelitas saíram do Egito celebrando. Estamos salvos! Estamos salvos! Estamos salvos! Eles saíram do Egito pelo enredo, mas de alguma forma ainda foram capturados. Eram escravos ainda da velha vida. Então precisam enterrar essa velha vida que estava seguindo-os fora do Egito. Então precisam se livrar das correntes, precisam pare e enterre a vida antiga. Eles ainda são escravos da vida antiga. Eles ainda são escravos do pecado. Como eles enterraram aquela vida antiga? Então, o que aconteceu lá foi que os egípcios, o faraó, lamento que ele tenha deixado o povo ir. E ele enviou o seu exército atrás do povo. E o exército foi enviado atrás dos judeus. Foram resgatados do Egito recentemente. Estavam celebrando. Fomos salvos, fomos salvos, fomos salvos. Mas agora eles estão tipo, ai não, vamos morrer. Vamos morrer, vamos morrer, mas todos continuam vivos. As pessoas estão vindo atrás de nós, eles vão nos matar. Então precisam ser salvos mais uma vez, para serem completamente salvos, para serem totalmente livres. Precisavam enterrar aquela vida antiga. Então mergulharam na água, o Mar Vermelho estava aberto para eles e toda a vida deles seguiu. Mas quando eles chegaram do outro lado, Deus fechou as águas e afogou todos os egípcios. E eles foram salvos. Eles foram salvos, uma vez por todas. Não estavam mais acorrentados. Não tinham medo de que a vida antiga voltasse a dominá-los. Eles foram salvos de sua antiga vida. E é isso que é ser batizado através de Cristo. Pelo sangue do Cordeiro, somos salvos deste mundo. Pelo sangue do Cordeiro somos salvos deste mundo, mas isso não é suficiente. Também precisamos da água para enterrar aquela velha vida, para se batizar em Cristo. E saíram da água e celebraram, porque a vida antiga havia sido superada. A vida deles está enterrada de uma vez por todas. Mas isso não foi suficiente para eles. Agora precisam continuar caminhando pela coluna, a coluna de luz ou a nuvem. Eles precisavam andar pelo Espírito para entrar na terra prometida que Deus tem para eles. E o mesmo, isto é uma representação da nossa salvação. Somos salvos pelo sangue, fora deste mundo. Podemos dizer isso através do batismo, água da velha vida. E então precisamos receber o Espírito Santo e andar pelo Espírito. E aquele que perseverar até o fim será um dia salvo. Então esta é uma imagem da salvação. E é tão bonito quando você a vê. Isso é o que precisamos experimentar hoje. E isso fica claro se continuarmos lendo Romanos 6. E queremos ler uma parte longa lá em Romanos 6. Leemos aqui. Você não sabe que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos através da glória do Pai, assim nós também podemos caminhar na novidade da vida. Pois se nós temos também estaremos na semelhança de sua ressurreição. Sabendo disso, que nosso velho eu foi crucificado com ele, para que nosso corpo de pecado fosse destruído, para que não ser mais escravo do pecado. Pois quem morreu está livre para sempre. Pecado. Aleluia. Isso é tão lindo. É isso o que acontece no batismo. Quem morreu está livre do pecado. Nós enterramos aquela velha vida. Havia um escravo do pecado. E nós renasceremos para uma nova vida.
em Jesus Cristo. Estamos falando de liberdade? Liberdade. Não somos mais escravos do pecado. Estamos livres do pecado. E Romanos 6,14 diz isso. Pois o pecado não terá domínio sobre você, já que não está sob a lei, mas sob a graça. Eu me lembro do dia em que li esse versículo, Romanos 6,14. Mudou minha vida. Eu ainda estava lutando contra o pecado. Eu estava lutando com coisas na minha vida. Eu ainda não estava livre. Eu tinha acabado de ser batizado, mas não recebi a liberdade que o batismo traz, porque eu não entendia. Cheguei em casa e li Romanos 6. E quando li, o pecado não tem domínio sobre você. Você não está sob a lei, mas sob a graça. Tornou-se uma revelação para mim. E eu experimentei uma liberdade do pecado como nunca tinha experimentado antes. E eu diria, aquele dia no meu escritório, eu realmente nasci de novo de verdade. Levou 6 anos até chegar ao ponto em que experimentei essa liberdade. Onde eu não era mais escravo do pecado. E eu diria hoje, ainda não sou escravo do pecado. É tão diferente. É tão diferente do que eu vivi antes. Isso não significa que não podemos cometer erros e vamos cair no começo e vamos cometer erros. Mas então pedimos perdão e Ele é justo para nos perdoar. Mas não somos escravos do pecado, onde continuamos voltando ao pecado, ao pecado, ao pecado, ao pecado, repetidamente, porque somos livres. Então eu digo a vocês lá fora, existem muitos hoje quem ainda é escravo do pecado, por diferentes razões. Uma delas é que ainda não se arrependeram completamente. Se afastaram dos pecados. Todos eles se desviaram, mas não foram batizados da maneira correta. O que quero dizer com maneira correta é que você precisa primeiro se afastar dos seus pecados. E pegue aquele novo coração antes de poder enterrá-lo na vida. Muitas pessoas hoje crescem na igreja, frequentam a igreja, são batizadas na adolescência. Vivem no mundo e só 10 a 15 anos depois, eles entendem completamente o que é o arrependimento e se afastam. Se você se afastar 10 a 15 anos depois, o batismo que você fez naquela época não é um verdadeiro batismo. Você não pode enterrar a vida antiga se a vida antiga não estiver morta. Você precisa reconhecer seus pecados e se afastar antes de poder enterrá-la. Então é por isso que as pessoas são mais fortes com o pecado. Algumas pessoas não se arrependeram completamente, ou algumas pessoas se arrependeram. Mas depois que foram batizados, todos como eu. Você se arrependeu e foi batizado. Mas quando foi batizado, não entendeu. Você não entendeu o que realmente aconteceu. E você precisa recebê-lo com fé. E você precisa ir para casa e ler Romanos 6 como eu fiz. E pedir a Deus para abrir seus olhos para que você entenda. Para que possa viver essa nova vida. Então é muito importante que você que está vendo isso, experimente o novo nascimento. Que você experimenta que é salvo do Egito. Que é salvo da velha vida no batismo. E também que você receba o Espírito Santo, sobre o qual vamos falar mais na próxima lição.